Ed e Venom se separaram de vez, agora é pra valer. Ed e Venom não são mais uma só carne. Porém, o Venom não vai deixar barato. Vai se vingar de tudo que traumatizou o passado do Ed e o Ed vai contar pro Dylan a verdade, ou melhor, qual é a grande verdade. Vamos falar sobre isso no Contando História de hoje. Semana passada não teve Contando História, então conforme já aconteceu aqui no canal, né, quando não tem um Contando História durante a semana, eu trago 2 na outra semana, é a mesma coisa aqui. Vai sair mais um Contando História ainda essa semana, né? E vamos falar sobre Venom, o Abismo, parte 4. Vamos comentar cada detalhe dessa história que é muito interessante, mais uma vez mexendo com esse lado psicológico do Venom, então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre esse Contando Histórias de Venom. Venom, o Abismo, parte 4. Vamos continuar da onde terminou a última história, quando termina ali com o Ed falando que o Dylan não é seu irmão, e na verdade é seu filho. A história então já começa mostrando alguns anos atrás, com uma mulher chamada Anne aparecendo do nada ali na casa do pai do Ed, do seu Carl, e ela entregando uma criança. Tá chamando ele ali na porta, então o Carl atende e fala: Anne, o que você tá fazendo aqui essas horas? E ela fala: bom, não tem como eu explicar tudo agora, não tenho tempo pra explicar tudo isso, porém esse filho é do Ed, essa criança aqui é do Ed, e você sabe que não tem como eu deixar com ele. Aconteceu, sabe? Rolou ali, né? Principalmente quando eu também fui possuída com o Venom, aconteceu e tal, e eu tive essa criança. Você sabe que o Venom é um monstro, você sabe tudo que ele já fez, ele não pode ficar com essa criança, por isso que eu preciso entregá-la pra você, Cal. E o Cal fala: pô, não tem como eu ficar com essa criança, cara. Você tá ficando louca, pô, é uma criança, não tem como eu ficar com ele, não dá pra ficar com essa criança aqui, sabe? Eu já fui difícil criar o Ed, imagina essa criança. A Anne fala: não tem como eu deixar com o Ed, você é a única pessoa que eu considero uma família, você precisa cuidar do Dylan, então eu vou embora. E ela vai embora deixando o Dylan ali na mão do Carl, deixando a mão na mão do vô. A gente nunca mais viu a Anne desde então, ela que foi uma namorada de fato do Ed. Então voltamos para os tempos atuais, quando o criador está com o Ed naquela máquina, naquele escudo, pra tentar te curar esse câncer do Ed. O Ed tá ali, naquela indecisão. O Venom fica no seu corpo, o Venom não fica e ele tá sofrendo muito. Então o criador fala com ele: não tente resistir, Ed, porque se você resistir vai ser pior. Você só tem que fazer uma escolha. Escolha morrer, continuar com esse câncer, mas ficar com essa gosma preta do seu lado que você chama de melhor amigo, ou escolha viver, porém sem isso. Se você escolher viver, Venom nunca mais vai ficar no seu corpo, porém o seu câncer vai ser curado, e aí você vai conseguir sobreviver normalmente. E então Venom, sentindo aquela dor, ele começa a gritar, e aí até que o próprio Venom fala com o Ed: não faz isso, Ed, a gente não pode se separar, não agora, por favor, a gente não pode se separar. O Ed então grita para o Venom: você mentiu pra mim, você mentiu sobre tudo da minha vida, eu não quero mais ficar com você. E é o que o criador então fala, né? Ótima escolha, Ed, você fez a melhor escolha. Ele então programa e o Venom sai do corpo do Ed. O Venom sai pra ir embora, ele sai direto ali de dentro daquele escudo e meio que se teletransporta pra algum lugar. E então o criador vê, né, que o Venom se teletransportou, e talvez isso fosse ruim, já que ele precisa do Codex ali do agente Venom, do Flash Thompson. Ele olha ali, não entende muito o Venom indo embora, porém o plano dele deu certo. O Ed não tem mais o Venom no seu corpo. Vemos então uma grande explosão ali daquele escudo que o criador botou em volta do Ed. Provavelmente tudo deu certo. Vemos então uma luz vermelha e o Ed vivo, de fato, mas sem o Venom. Então pulamos para a parte agora do próprio Carl junto com o próprio Dylan, ele saindo do hospital. O pai do Ed tá dando aquela bronca no Dylan, falando que ele tinha que ter escutado ele, que não era pra ele ouvir o Ed, que o Ed é uma pessoa maluca, que ele é um vilão, é uma pessoa maldosa, que não era pra ele continuar escutando o Ed, até que o Dylan fala: ele foi totalmente verdadeiro comigo, ele foi totalmente verdadeiro sobre tudo, coisa que você nunca foi. E então quando o Carl vai dar uma bronca ali no Dylan, ele bate com o carro, bate inclusive com a testa ali no volante do carro, né? E aí ele fala: meu Deus. E quando ele olha para ali aquele para-brisa dele, o Venom, exatamente, o Venom parou o carro do Carl naquele momento. E então o Carl sai do carro e fala: sai da minha frente, irmão, senão eu vou te atropelar. O Venom pega já o Carl pelo pescoço na mesma hora, não deixa nem ele terminar a frase. E então ele fala pro Venom: calma aí, vamos com calma, entendeu? Vamos conversar, o que você quer? E aí o Venom fala: não quero conversa, entendeu? Você vai ver. Ele então joga o seu simbionte pra dentro do Carl e bota tipo que uma hipnose. O Carl então ele acorda dentro de uma sala de delegacia, a mesma sala de
quando o Ed foi preso e o pai dele bateu ali com ele pra caramba, espancou ele naquela sala por causa dele ter matado aquela criança naquele acidente de carro. E então o Carl reconhece a sala e vemos o Ed. Isso tudo não é real, até porque é na mente do Carl. Isso aqui é feito pelo próprio Venom, dentro da mente dele. E então aparece o Ed, perguntando se o seu pai reconhecia aquela sala. O pai dele fala: eu reconheço, Ed, você é um monstro. E então o Ed fala pra ele: eu não tô aqui, pra fazer as pazes nem nada, eu quero que você saia da minha vida. Eu não quero te ver nunca mais, entendeu? Eu quero só ter a segurança do Dylan. E então o Carl olha pra ele e fala: agora você sabe sobre o Dylan, né? Você já sabia há muito tempo. E então o Ed vira um soco, quebra a mesa, joga ali o Carl pra longe, pega ele pelo pescoço e fala: você nunca foi um bom pai. Você é terrível. Você que é o vilão dessa história, entendeu? Eu só quero proteger o Dylan. Eu só vou salvar o Dylan. Eu não quero mais nada com você. E então ele fala: vou pegar o Dylan, eu vou deixar ele a salvo e eu não quero que você nunca mais chegue perto da gente. E então o Carl vira pro Ed e fala, né? Ed, você sempre foi uma pessoa boa. Você sempre foi. Você salvava as pessoas, entendeu? Você ia na igreja. Você sempre foi uma pessoa boa. Mas eu me decepcionei muito com você. E então o Ed fala: eu tô cagando pra você. Eu não ligo se eu te decepcionei. Eu não ligo se você me decepcionou. A única coisa que eu te peço é pra você nunca mais chegar perto de mim, nunca mais chegar perto do Dylan e nunca mais chegar perto do Venom. Se você chegar perto de um de nós três, você vai morrer. Então o Carl entende e o Ed fala: você entendeu? E ele fala: entendi. Mas você não vai fazer nenhum mal, né? E o Ed fala: muito obrigado, é só isso mesmo. E vemos então ali o Carl acordando daquela hipnose e no meio do nada. Exatamente, no meio do nada. Ele então não acredita, começa a chamar pelo Ed e fala: por favor, me desculpa, ele tá no meio de um deserto. É isso mesmo. Então o Venom pega o Dylan e o Dylan fala: Ed, é você? E aí o Venom não fala nada, só coloca o Dylan ali no lado de num beco ali numa rua e ele fala: você tá bem, cara? O que tá acontecendo? Pra onde eu tô indo? O que você tá fazendo? Pra onde você tá indo? E então o Venom não responde nada, só vai indo embora. Então o Ed pergunta: aconteceu alguma coisa? Você tá bem? O Dylan, no caso. E o Venom fala: eu só tô aqui pra te proteger. Eu só tô fazendo isso pra te proteger. Proteger a nós. Proteger a você. E ele deixa entender um ar ali de parentesco. Até que o Dylan olha estranho e ele fica meio encucado com aquilo ali. Ele então vai direto para a sala do que o Ed está. Até porque o Venom levou o Dylan pra um beco ali na sala do hospital, no caso. E quando ele entra na sala, o criador tá todo preso ali com o simbionte. O Venom acabou prendendo o criador e o Ed tá jogado no chão. Dylan vai até ele, tenta levantar e o Ed fala: Dylan, você tá aqui, você tá vivo, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? E o Dylan fala: não, tá tudo bem, eu pensei que tava acontecendo alguma coisa com você, por isso que eu vim pra cá. E o Ed fala: o Venom te fez alguma coisa? E o Dylan fala: não, ele só foi embora. Mas o que tá acontecendo? Pra onde ele foi? E então vemos o Venom num beco ali na rua, se transformando em alguém, em uma pessoa com capuz, até porque ele é um transmorfo, ele pode se transformar em qualquer coisa. E então ele vira aquela pessoa ali que a gente não sabe quem é e se mistura no meio da multidão. E assim termina a história de O Abismo Parte 4. Venom, O Abismo Parte 4. Exatamente. Porém, galera, as coisas agora estão bem, eu acho que, desenvolvidas. Bom, por que eu digo que as coisas estão bem desenvolvidas? Porque agora a coisa está totalmente mais clara. Ed, com certeza agora, galera, na próxima história, vai revelar pro Dylan que ele não é o seu irmão e que sim, ele é o seu pai. E agora ele vai deixar a sua vida pra isso. Venom também tá muito chateado com o próprio Ed, até porque, relembrando um pouco da última história, o Venom tinha contado pro Ed que todas as mentiras que ele criou na cabeça do Ed, que tudo que ele tinha criado na mente do Ed era pra proteger não só o Ed, mas os dois. Exatamente, era pra proteger. Até porque no momento em que eles estão, eles não poderiam se separar. Vale lembrar que caso eles se separassem, Knu chegaria, porque o Knu consegue sentir quando eles estão juntos e quando eles não estão. E como eles não estão juntos, o Knu pode sentir. E agora eu garanto pra vocês, Knu vai voltar pra Terra e vai voltar com tudo. Até porque o Ed agora está desprotegido, mesmo que ele ache que ele tá protegido sem o Venom, que o Dylan tá protegido sem o Venom, ele tá fazendo isso pra proteger ele, pra proteger o próprio Dylan, no caso. Mas Knu tá chegando, galera. Knu tá chegando e a coisa agora vai ficar feia, porque o Venom
não vai ficar também protegendo mais o Ed. Ele tá chateado, sabe? A gente sabe que caso o Knu realmente venha, o próprio Venom vai sentir. O Venom tem ligação psíquica com o Knu, ele vai sentir isso, ele já está sentindo. Tanto que na última história ele explica pro Ed que ele mentiu sobre tudo porque ele estava sentindo que o Knu estava chegando de fato, que o Knu não morreu, que o Knu estava voltando. A gente sabe que ele não morreu, que ele vai voltar, mas o Ed não acredita. Porém, cara, eu acho que sim. Quando o Knu chegar, quando ele for atacar o Ed, quando ele for atacar o próprio Dylan, o Venom vai fazer alguma coisa, o Venom vai ter um impacto grande nisso tudo, até porque, cara, o Venom ama o Ed, e o Ed também ama o Venom. As coisas estão muito melhores, até porque agora ele tá longe do seu pai, o Dylan vai saber de toda a verdade e vai ficar tudo muito mais fácil. Comenta o que vocês acharam dessa história de O Abismo Parte 4, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!